é que tá essa negociação, Roberta? E mais cedo a gente falava em 14 milhões de euros, 15 milhões de euros. É tudo isso? Roberta, como tá, Ela também voltou de férias, minha parceira de férias. Voltou a gente de sai... férias. Porque ela voltou na chuva, né? É, Olha só. aqui eu voltei na friaca e ela na chuva. Bem-vinda, Roberta. Oi, Mari, Bruno, companheiros, muito boa tarde para vocês, também para o Fã de Esporte. Pois é, voltei hoje, cheguei, tô aqui no Flamengo, Paulo Souza já foi, Dorival Júnior já chegou e Everton Cebolinha está mais perto do rubro-negro. Essa notícia no início do ano estava bombando bastante, né? O Flamengo tinha interesse no jogador, mas naquela época o Benfica não estava disposto em negociar o atleta. Agora tem otimismo dos dois lados. O Flamengo quer o jogador e o Benfica, sim, quer negociar o atleta com o rubro-negro. Segundo o UOL, a publicação disse que o Flamengo investiria um valor de 14 milhões de euros, cerca de 75 milhões de reais. Mas claro que o Benfica vai tentar subir um pouquinho esse valor. O Bruno aí perguntava, né, sobre os valores. A expectativa é que o Flamengo feche, então, em 16 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais, até segundo a publicação da CMTV, uma TV portuguesa. E aí, isso incluiria também bônus futuros previstos em contrato. O Cebolinha, então, chegaria aqui no Flamengo, lembrando que a janela de transferências abre no dia 18 de julho e o Flamengo já está se movimentando no mercado. O Cebolinha foi contratado pelo Benfica lá em 2020, em 2 temporadas, marcou 15 gols. Bruno, Mari? Eu acho que tem algumas questões aí, né, Mari? A primeira é a seguinte... Onde que ele joga? Agora, não, a primeira é a seguinte, o barulho agora é por causa dessa fase ruim, né? É uma cortina de fumaça ou não? Realmente precisa? Porque o Cebolinha é um nome que dá uma... Não, chama a gente atenção, nem fala né? mais daquela crise toda, né? É o Cebolinha. A questão é para agora, né? Para esse momento ou não? Será que isso, né? Se ele resolve, o problema do Flamengo é esse, chegou o Cebolinha, resolveu. Ou não, já é o início de uma reformulação... Mas é por isso que eu tô falando, onde que ele vai jogar? Porque nesse momento o Flamengo tem peças. Então talvez se for para um planejamento diferente, faz mais sentido. Porque tem Lázaro, tem Vitinho, tem Marinho, tem Bruno Henrique, que já não é o mesmo Bruno Henrique. Então é isso que eu tô falando, já é, talvez quando você olha, tem opção. Mas por quanto tempo, no mesmo nível, na mesma intensidade? É um movimento, primeiramente, de rejuvenescer o elenco. Isso tem que ser feito. Como você disse, o Bruno Henrique já não é o mesmo e com o adendo. Muita lesão, né? O Flamengo tem tido muito problema com jogadores que são muito importantes, mas que não estão entrando em campo. Rodrigo Caio ficou muito tempo parado, o próprio Bruno Henrique, o Arrascaeta, hora ou outra, também está fora do jogo. Então... O Vitinho ficou muito tempo fora. O Vitinho fora. ficou muito tempo... O Pablo, enfim, são muitos jogadores. Agora, o Everton, a gente sabe que a dele é na esquerda. Na esquerda, aberto. Ele é até diferente do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um cara que até centraliza mais como um segundo atacante. O Cebola já não. Cortou para dentro, toma, vai para o fundo também. E é um jogador que, por mais que... Me decepcionou um pouco em Portugal ele não ter conseguido. Porque normalmente é um campeonato que você consegue desenvolver para pensar em voos maiores. E não aconteceu com ele. Então, talvez seja um bom movimento. Para o Flamengo, eu acho que é nessa linha mesmo, é rejuvenescer, jogador para você dar um contrato longo e te dar muito retorno, principalmente técnico, e pensando em posições, porque assim, o Bruno é um jogador que já passou dos 30, com lesão, e o Bruno é essencialmente um jogador de explosão, de velocidade. Se ele perde isso... E se ele perder isso, e a tendência é perder, a idade chega para todo mundo... Eu vou jogar bola quarta-feira mesmo, eu já entendi que a idade chegou e parei, a última vez. Então, o Bruno é o caso, o Bruno, Diego Alves. Pro Diego Alves já veio o Santos, enfim. Agora é o momento realmente de transição nesse Flamengo. Então já é transição, você imagina, Eugênio? Eu gostaria de imaginar que é um projeto de transição, mas eu não vejo projeto, não. Não? Então. A minha leitura é mais assim, bota um nome aí. Barulhão aí. Vamos fazer um barulho, vamos fazer tal cortina de fumaça que você dinheiro. falou. Não descarto, Gênesis, tem porque assim, eu quero ver um planejamento estratégico do Flamengo. Não tem. O Flamengo tem que começar, na minha cabeça, a exceção hoje de Gabigol e Arrascaeta, reconstrói o time todo. Todo, Eugênio? Todo. O Dorival chegou colocando todo mundo. Então,
Mas esse é um problema. Mas é o que ele tem hoje, né? É o ambiente que ele tem hoje no vestiário. Mas o Flamengo tinha que botar na mesa, se tivesse um planejamento profissional, né? O que a gente falava aqui de outros clubes, senta aqui, ó. Esses jogadores aqui não estão entregando mais no mesmo nível e, além disso, estão gerando problema de relacionamento. Sim. Como é que a gente negocia? Empresta para um, vende para outro e vai se livrando e reconstrói um time mais novo e com menos história no clube. Porque quanto mais história você tem no clube, mais o cara cresce dentro da instituição e mais acha que pode se colocar lá para dar ordem, para forçar situações que interessam a ele, mas que muitas vezes não interessam ao clube. Então é hora de fazer Quem está entregando ainda hoje daquele time? Arrascaeta e Gabigol. Esse sem dúvida. Estão sempre ali, regularmente entregando. É hora de fazer um planejamento e reconstruir o Flamengo para não continuar refém de um elenco como o Flamengo está hoje. Isso vai de ponta a ponta, tá? Eu não sei se a Roberta tem essa informação. À exceção dos mais jovens. Claro, isso sem falar do Lázaro, do João Gomes, do Mateuzinho, isso daí tá bem claro, né? A gente tá falando desses mais... Esses caras são realidade, né? Eu não sei se, Roberta, se tem essa conta, mas assim, se era grana para contratar o Andrés que vai para Cebolinha, será que é essa... É assim que tá dividida ali a carteira do Flamengo? A gente ainda não sabe como é que vai ser essa conta e também quais os planos do técnico Dorival Júnior, né? Vocês falaram que alguns jogadores teriam até que sair, o Cebolinha chegando. Vale a gente também ressaltar que, segundo a imprensa local, o Fenerbahçe teria interesse no Bruno Henrique. Seria um pedido, inclusive, do técnico Jorge Jesus. Então, claro que o Flamengo vai fazer as contas, vai ver o que é preciso nesse momento, ouvir o técnico Dorival Júnior, quais são os planos do Dorival, né? Em relação também ao Andrés Pereira. Lembrando que o Flamengo se prepara aí para encarar o Cuiabá. O Dorival teve apenas 2 treinos à frente do Flamengo. Comandou o time na derrota contra o Internacional por 3-1. Ontem fez a primeira atividade e hoje novamente voltou a treinar a equipe. Eu aproveito, Bruno, para falar sobre o treinamento de hoje também, que o goleiro Santos mais uma vez participou da atividade. Ele que se recupera aí, está recuperado de uma lesão na coxa, mas ainda fica a dúvida se ele será relacionado para essa partida. A tendência é que o técnico Dorival Júnior mantenha mesmo o Diego Alves ali no gol. Então, em relação ao Cebolinha, claro que a gente acaba virando um pouquinho esse foco lá para o Cebolinha, essa contratação, ele que está bem perto do Flamengo, mas se a gente também olhar para a tabela de classificação, o Flamengo precisa estar bem atento a esse jogo diante do Cuiabá. O Flamengo, que é o 16º colocado, tem 12 pontos, mesma pontuação do Cuiabá, que está na zona de rebaixamento, ou seja, encarado como decisão, mas por fora a gente fica aí de olho nessa história do Cebolinha. Agora, em relação a essas contas, ainda não tenho essa informação, mas vou ficar de olho também por aqui, Bruno. Porque é a matemática, às vezes pensando se fosse, não é mais o do Andrés e mais o do Cebolinha. Agora, isso que a Roberta falou é interessante, hein? O Mister no Fenerbahçe, lá de olho no Bruno Henrique, porque obviamente foi muito feliz com ele. Ele já quis no Benfica, né? Já quis. Aí acabaria... É claro que pela parte da grana, mas seria uma ajuda, né? Pela idade do jogador em mercado. E é um momento pro Flamengo onde a emoção e a razão você tem que separar. Porque você pensa assim, o Bruno Henrique, meu Deus, vamos vender o Bruno Henrique, tá louco. Outro patamar. Pô, cara, gente... A idade chega, já entregou tecnicamente. E assim, quando o Eugênio fala em ver custo-benefício mesmo, a gente teve contratos renovados dos jogadores que já não entregavam. O Flamengo tem que ter internamente uma base de dados para mostrar o quanto esses caras estão percorrendo, qual a velocidade que esse cara chega em 100 metros, quantos tiros ele dá no jogo. Tudo esse tipo de coisa te dá um alicerce legal para você tomar decisão numa renovação. Na Europa, a maioria dos clubes com jogadores acima de 31, 32, é 1 ano de contrato e ponto. Não tem esse lance de ficar dando 2, 3 anos para cara que uma hora a ladeira vai abaixar e vai embora. Então, o Flamengo, nesse momento, é hora de ter razão. Porque o mais difícil de se desfazer desses jogadores eles têm contrato,
e eles ganham bem. O problema é que essa decisão no Flamengo ela não é tomada tecnicamente. Porque troca de técnico toda hora, troca de comissão técnica toda hora. Então, por exemplo, o Palmeiras precisou, cortar na carne alguns jogadores importantes. Sim. Mas a comissão técnica... É isso. Tinha alguém ali que falava assim, para esse aqui não dá mais, para o outro não dá, e aí a direção Mas essa é a diferença de um processo de futebol, Bruno. Então. Onde você tem a fisioterapia, conversando com a preparação, com a fisiologia. Tudo isso, a gente não tem esses dados para falar. Sim. Mas o treinador, a diretoria tem isso. E as decisões que o Palmeiras tomou, por exemplo, foram Felipe todas Melo. em cima disso. Felipe Melo, legal, foi muito feliz, foi muito importante, mas aí tem aquela questão também, que é importante a gente falar aqui, né, Eugênio? Dessa parte do bastidor, que aí não faz a conta. Eu não tô dizendo que o Bruno Henrique é esse caso, tá? Sim. Mas, assim, essa coisa do jogador que tá lá há muito tempo, tá causando demais, fala daqui, traz polêmica, coisas que a gente sabe que existem em todo time de futebol. Porque não dá pra imaginar que todos eles são amiguinhos, campeões. Tem coisa que acontece lá dentro que, às vezes, dar uma arejada faz bem pra esse momento, né? Faz bem pro clube, pros objetivos. Talvez agora dói, mas lá pra frente faz sentido, né? Entender que o Flamengo é maior do que todos eles.